Fala galera, beleza? Tá pensando em comprar um SUV em 2025 e tá na dúvida se você compra um Hyundai Creta, o novo Creta 2025, ou se você parte para um Renault Kardian? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do ponto de vista de proprietário de um Kardian e fazer um comparativo com ficha técnica, informações sobre consumo, prós e contras, o que os outros proprietários estão comentando sobre o carro, informações de recal, e vou dar minha opinião se vale a pena adquirir um ou outro carro, beleza? Começando pela ficha técnica, no papel o Kardian aposta no motor 1.0 turbo de até 125 cavalos e tem o câmbio manual ou o câmbio automatizado de dupla embreagem. Já o Creta oferece desde a versão 1.0 turbo de 120 cavalos até a versão 1.6 turbo de 177 cavalos. Bom, no consumo o Kardian é um carro um pouco mais econômico, chegando aí a quase 14 km por litro na gasolina, enquanto o Creta roda um pouco menos. Bom, o 1.6, apesar do desempenho, ele acaba bebendo um pouco mais também. O Creta ele é 21 centímetros maior e 27 centímetros mais largo que o Kardian. É um carro maior, mais robusto. Já o porta-malas é um porta-malas bem maior, de 422 litros, contra um porta-malas de 410 litros, o Kardian. No Kardian é um carro um pouco mais barato, ele parte a partir de R$112 mil na versão Evolution manual, tá? Aí você vai ter a versão Tecno, que é uma versão intermediária na faixa de R$136 mil, né? E depois você tem a versão Premier, R$145 mil. Bom, comparando com o Creta de entrada ele está R$134 mil. Depois você tem a versão Limited, 149 mil, a Platinum, 171 mil, N-Line, 179 e Ultimate, 214 mil reais. Tá? Um valor já bem acima aí do que o Kardian. Aí você pode pensar, bom, são carros diferentes, categorias diferentes. Bem, na verdade ambos são o que se chama de SUV, embora o Kardian seria um BSUV, não é um SUV compacto, né? Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é trazer, aí, sob um ponto de vista de quem está querendo adquirir os carros, qual é o que mais interessante ou qual vale mais a pena, tá bom? Então, essa é a diferença de valores entre os dois carros. Bom, quanto à venda e quanto à comercialização, aí o papo é outro, porque o Creta ele é um carro que vendeu muito mais. Então, só em 2025 o carro vendeu 39 mil unidades de janeiro até julho, dados da FenaBrave, tá? Já o Kardian, ele vendeu muito menos nesse período, cerca de 1.740 unidades. Então, veja, tem uma diferença grande aí de vendas, né, e carros rodando aí na praça. Defeitos crônicos e principais reclamações dos usuários. Bom, o Kardian, ele é um produto novo no mercado, né, ele está aí há pouco tempo, em comparação com o Creta, que é um carro que já está há mais tempo no mercado. E aqui eu estou relatando algumas tendências, tá? E alguns relatos que eu pude observar na internet, tá? Então o Kardian ele tem alguns pontos positivos. Então o consumo real ele é muito próximo ao que está especificado no Inmetro. Ele tende a ser um carro bem econômico, tanto na cidade quanto na estrada. Ele tem um bom pacote de segurança, né, com 6 airbags em todas as versões, até mesmo na versão de entrada. Tá? E ele tem um bom custo de entrada, né? Então é um veículo que ele tem um custo bem competitivo comparado com as outras marcas e pelo pacote de tecnologia que ele oferece. Agora, o carro também tem algumas queixas recorrentes, né? Então, algumas pessoas questionam o acabamento interno ser simples na versão de entrada, a questão da central multimídia, que é uma versão ok, né? É um produto com uma tecnologia ok, não é topo de linha. Tá? Não tem aquele aspecto premium, tá? O volume de vendas do carro é relativamente baixo, né? Então isso pode acabar impactando a sua percepção na hora de revender o carro, né? Talvez na questão de valorização ou desvalorização do carro na revenda, tá? E algumas pessoas questionam um pouco no uso urbano pesado, a questão da adaptação com o câmbio automatizado. Eu, particularmente, não tive esse problema, tá? Então, ando na cidade, tráfego pesado, não senti problema algum com o câmbio automatizado de dupla embreagem. Já o Creta, ele tem vários pontos positivos, tá? O pós-venda é amplo, porque a rede de concessionários da Hyundai é muito maior,
ele tem uma boa revenda, até porque é um carro muito vendido, tem muitas unidades na praça, tá? É um carro gigante, né? Ele tem um espaço interno bem maior, né? O porta-malas também é grande em comparação com o Kardian, porém ele tem um preço que cobra isso tudo que ele oferece, então é um carro mais caro. Agora, o Creta ele tem algumas queixas recorrentes também, tá? Então algumas pessoas reclamam do preço, que é um carro que tem um custo alto, né? Principalmente nas versões mais elevadas, topo de linha. O consumo do carro na versão 1.6 ela deixa a desejar, não é o esperado, tá? Tem algumas pessoas que questionam aí questões de acabamento, de ruído. Uma coisa, no Kardian também existem algumas considerações sobre o isolamento acústico do carro, principalmente o uso rodoviário. E o Creta não é um carro que tem aquela pegada mais esportiva, né? Um câmbio com uma abordagem um pouco esportiva. Em comparação com o Kardian, é um carro que já oferece um pouco disso, tá? O Kardian Evolution, a versão de entrada, câmbio manual, ela oferece um excelente custo-benefício. É um carro mais em conta, na faixa de R$110 mil você adquire o carro. É a mesma plataforma, a mesma tecnologia, o mesmo motor, o mesmo consumo, né? A parte de economia, autonomia é a mesma coisa, tá? Espaço interno é a mesma coisa. Entretanto, o carro oferece menos recursos aí de acabamento. Então, é um carro sim que oferece um excelente custo-benefício. Essa é a minha opinião, tá? Diz aí o que você acha. Agora, se você é uma pessoa que prioriza conforto, né, um carro mais premium, um carro mais completo, bom, se você for comparar com o Creta tem lá a versão Platinum. Bom, o Creta é um carro 20 centímetros maior, 27 centímetros mais largo que o Kardian, é um carro que tem um porta-mala maior, mais espaçoso, então ele oferece sim mais conforto para quem tem uma família maior, né? Então, se você é aquela pessoa que está priorizando um carro com mais espaço, o Creta com certeza vai atender mais a sua necessidade do que um Kardian. Em contrapartida, se você procura um carro mais econômico, se você tem uma família menor, se você é aquela pessoa que prioriza um carro que tem uma pegada um pouco mais esportiva, um câmbio mais esperto, né, um carro que talvez ofereça mais recursos tecnológicos a um preço mais acessível, talvez o Kardian na versão Premier te atenda melhor. Por quê? O Kardian Premier está na faixa de 139 mil ou a 145 mil, depende do lugar que você vai negociar o carro. E em comparação com o Creta, na versão Comfort, ele está 134.200, dados de julho de 2025. Então isso significa que, de um lado, você tem um Creta na versão Comfort, que é um veículo de entrada da marca, versus um Kardian na versão Premier, na versão topo de linha, com vários recursos adicionais que um Creta não ofereceria nessa versão de entrada. Porém, são coisas um pouquinho diferentes, né? Então, veja, a gente poderia pensar da seguinte forma: o que você conseguiria comprar com melhor custo-benefício até 140, na faixa de 140 a 145 mil reais? Então, na minha opinião, eu entendo que o Kardian sim seria uma melhor opção de custo-benefício, pelo que a gente já mencionou. O carro mais econômico, ele tem mais potência, ele tem mais torque, ele tem um câmbio que tem uma pegada um pouco mais esportiva, ele vai oferecer mais recursos de série, mais recursos tecnológicos, por um valor similar ao Creta numa versão de entrada, que é um carro mais espaçoso, um carro, né, com maior porta-mala, um carro que não tem uma pegada tão esportiva, mas é um carro que atenderia uma família maior. Então isso, a ideia era compartilhar esse vídeo e dar minha opinião, tá? Então, novamente, aqui é apenas uma opinião do ponto de vista de quem tem um Renault Kardian, tá? Eu tenho um Tecno, e é interessante a gente comparar e verificar se outros carros trazem o melhor custo-benefício. Eu procuro um outro carro que tem um custo-benefício melhor. Então, ok, então eu estou aqui fazendo uma comparação com o Creta. Então, sim, dependendo do seu ponto de vista, dependendo da sua necessidade, tanto o Kardian como o Creta vão te atender, né? Agora, é importante mencionar que o Creta é sim um carro, de um certo ponto de vista, superior, é um carro maior, é um carro mais espaçoso, né? A versão Premium oferece muito mais recursos do que o Kardian, mas é um carro com um valor muito acima do Kardian. Então é importante você avaliar, talvez aí, quanto que você quer investir no carro e comparar, né? Eu quero investir 140 a 145 mil reais, é isso que eu quero investir? Então,
você tem essas opções. Você teria um Kardian Premier de um lado, com vários recursos, ou um Creta na versão de entrada, né, que oferece outros benefícios. Certo? Então é isso, espero que eu tenha colaborado com você, te ajudado a formar suas opiniões. Comenta aqui o que você acha, se o Kardian é melhor, se o Creta é melhor, qual carro que você comprou. Comenta aí e compartilha sua opinião também, beleza? Se inscreva no seu canal aí e tamo junto, até a próxima.